onde descartada as possibilidades fisiológicas, né, questão de algum quadro clínico de algum problema na garganta, um problema no esôfago, enfim, através dos exames, a pessoa ela passa a entender que esse quadro ele é um quadro de disfunção mental, né? Então, geralmente a pessoa ela inicia essa busca, ela tem uma jornada, né, vamos dizer assim, até ela chegar até um psicólogo, um psicoterapeuta, ou como no meu caso específico, ela vai procurar um médico, um gastro, um otorrino, e lá ela vai descartar todas as possibilidades físicas, né? Ela vai fazer um esofograma, uma endoscopia digestiva alta, para verificar se tem algum problema no esôfago, no trato digestório ou no próprio estômago. Então, após ela passar por essa batelada de exames e descartar todas as possibilidades físicas e fisiológicas ou patologias clínicas, ela percebe que fisicamente não tem nada de errado com ela, né? Fisicamente ela tem todas as suas estruturas normais, né? Mas que trata-se de um quadro de ansiedade, talvez um quadro de algum medo por algum evento talvez traumático, ou não necessariamente, ela pode ter sido exposta a algum filme que algo ali remeta a um estresse excessivo que traga a condição onde há um mecanismo de fechamento da glote, sudorese, que são mecanismos de luta e fuga do sistema nervoso simpático, né? Libera neurotransmissores e aí tem todo esse... Fisicamente a pessoa sente, né? Taquicardia, o coração acelera, a mão fica suada, ela não consegue engolir, porque há um fechamento da glote, então todo esse processo... E por ela sentir isso no físico, ela tenta evitar essa situação, né? Ela faz uma esquiva, a gente chama de esquiva, para que evitar a ingestão do alimento como uma forma de se livrar desses sintomas físicos que ela sente no corpo. Só que o que ela não sabe é que quanto mais a pessoa se esquivar desses mecanismos, mais a mente reforça essa condição de fobia, né, de medo. Na verdade é um medo, né, de poder se engasgar, de medo de morrer em decorrência de um engasgo. Então, essa questão ela passa a ser uma questão multifatorial, né? Não vamos dizer que é só a questão de trazer a reflexão do problema através de uma psicoeducação que vai resolver. Então, eu digo isso por quê? Porque, por ser multifatorial, envolve uma questão de descarte de uma possibilidade clínica. A gente tem uma condição diferente na questão cognitiva, né, que há uma disfunção cognitiva através desse mecanismo da ansiedade, que gera essa condição fisiológica. E a gente tem também uma condição comportamental, né, porque muitas vezes pode ser que essa condição ela se estabeleça porque existem, talvez, perdas ou ganhos secundários para se manter esses comportamentos desadaptativos e disfuncionais, né? Mas todo esse processo ele é inconsciente, né? É um processo que, na maioria das vezes, a pessoa não tem ciência do que está acontecendo, né? Então, e como é sentido no físico, realmente há essa questão de a pessoa se desesperar, não saber o que está acontecendo, né? E, por outro lado, tem uma parte muito triste, porque a pessoa ela começa a se isolar das outras pessoas, o que a gente chama para uma condição de ansiedade, que pode começar por uma fobia social, porque a pessoa ela começa a ter, de forma inconsciente, um sentimento de culpa, primeiramente um medo, que vira um sentimento de culpa, que vira um sentimento, talvez, de julgamento das pessoas, porque como as pessoas não entendem essa patologia, até por ignorância, não no lado pejorativo das pessoas serem ignorantes ou não, isso não vem ao caso, mas por falta de conhecimento. E as pessoas não têm que saber disso, né? Para muitas condições, é somente o conhecimento que vai trazer a forma de como uma pessoa pode ajudar e não atrapalhar quem está passando por esse tipo de situação. Por quê? Porque pensa o seguinte,
vão existir situações que ela vai estar exposta, né? Por exemplo, um exemplo, numa praça de alimentação de um shopping, e ela vai tentar comer, e talvez esse cenário seja o mais difícil, porque há uma questão de multi-exposições, hiperestímulos, né? Nesse ambiente que podem ser desencadeadores, né? Funcionam como gatilhos mentais para que a pessoa sinta toda a ativação desse mecanismo de ansiedade, né? Condicionado para específico na fobia, no caso da fobia alimentar ou a fagofobia, na dificuldade de ingerir esses alimentos. Então, poderia ser qualquer outra coisa, né? Poderia ser talvez medo de barata ou agarofobia, que é o medo de estar em um monte de gente exposta, num volume muito grande de pessoas. Podia ser medo de estar no supermercado e pegar um objeto. Então, existem várias fobias, né? Mas no caso específico da fagofobia, o que fica diferente é que o alimento ele tem uma função social e emocional, né? Geralmente nós todos estamos reunidos em volta de uma mesa, nós estamos socialmente num bar comendo alguma coisa, né? Então, eu digo que no caso da fobia ou a fagofobia, a questão ali o sintoma ele é só a ponta do iceberg. Ela poderia ser condicionada para qualquer outro tipo de medo, mas nesse caso da pessoa, por se tratar de algo relacionado à emotização, né, porque assim que o nosso corpo ele corporifica as memórias, as experiências através de memórias, através das nossas emoções, né? Então, fica ali vinculado e registrado, né? Pode ser uma questão, sei lá, quando era pequeno, era de colo, a mãe estava lá, ou a mãe pode ter se engasgado, ou a criança pode ter se engasgado. Isso fica, de uma certa forma, registrado no inconsciente, né? Ou não, né? Basta somente ter alguma questão ali de a pessoa já tinha uma ansiedade, e essa ansiedade ela acaba sendo incorporado através das experiências em medos, porque a mente ela não sabe discernir, né? O real do imaginário. Então ela vai em camadas corporificando as experiências de medo, e chega uma hora que é um extravasamento desse medo. E aí, poderia ser com qualquer outra coisa, mas por questões emotivas, né, por questões emocionais, o alimento ele traz de uma certa forma, entre aspas, uma condição mais favorável para que isso se fique vinculado à questão alimentar, né? Então, eu vou explicar um pouquinho a questão aqui da nossa estrutura cognitiva, né? Como que funciona, tá? Então a gente tem o nosso diálogo interno, que gera pensamentos, que geram emoções, que geram ações, que geram comportamentos. Então essa é a nossa estrutura, né? Então nós temos aqui um diálogo interno, né? Que gera pensamentos, que gera emoções, que geram ações e que geram comportamentos, né? Então, como que isso aqui vai funcionar? Dentro de todos nós existe uma voz interna que é através do nosso córtex pré-frontal que modula, né? Olha, se você fizer tal coisa, isso vai te gerar uma consequência, né? Por exemplo, eu sei que socialmente eu não posso sair pelado na rua que vai me gerar uma consequência, eu posso ir preso. Não. Então quem regula isso, esse nosso diálogo interno, é o nosso freio inibitório do córtex pré-frontal. Então, o álcool, por exemplo, para você ter uma ideia, o álcool ele inibe isso, né? Por isso que as pessoas ficam meio sem noção quando ingerem o álcool, porque o álcool tem um efeito ativador no freio inibitório do córtex pré-frontal. Então a pessoa ela exacerba uma condição que existe dentro dela, mas não existe algo que, de uma certa forma, traz para uma maneira racional ou consciente de que se ela fizer aquilo, ela vai ser prejudicada, né? Isso demonstra muitos casos de
psicopatias onde a pessoa não tem o acionamento do córtex pré-frontal. Então ela não tem emoção. Então isso faz com que ela possa, de uma certa forma, ter esse descontrole racional, né, perante as suas ações. E aí que geram pensamentos, né? Esses pensamentos podem ser bons ou ruins, né, que a gente chama de pensamentos intrusivos. E aí que podem gerar emoções, que podem ser boas ou ruins, né? Numa situação, por exemplo, se eu vou conversar com a minha esposa, estou tendo um diálogo com ela, e eu falo alguma coisa, ela não me dá atenção, eu já começo a ter os pensamentos de que ela não está dando bola para mim, porque isso lida com as minhas experiências internas. Esses pensamentos ruins geram uma emoção ruim, e eu na hora saio com raiva, pego o carro, tenho que ir para algum lugar. E essa emoção ruim faz com que eu, estando com o carro na rua, uma pessoa me feche, eu xingue ela, e aí o semáforo está ficando do amarelo para o vermelho, eu atravesso e quase atropelo alguém. Você entende que lá atrás, se eu não tiver uma autorregulação desse meu diálogo interno, e aqui nos pensamentos já tiver uma estrutura de me autorregular e evitar esses pensamentos ruins, eu evito que toda essa condição ela seja desencadeada por um desfecho de um estado de recurso ruim. Então você entende que tudo isso faz com que eu tenha um prejuízo cognitivo, né? Então ter essa compreensão que existem ferramentas e maneiras de se autorregular, eu já começo a ter uma percepção que muitas vezes o ambiente pode, ou as interações com as pessoas podem modular meu padrão de comportamento. Então, se eu tiver entendimento sobre isso, eu entendo que eu consigo modular meu físico através das ferramentas, né, de atenção plena, de respiração, de meditação. Existem várias ferramentas que vão fazer com que, com a prática, você consiga controlar tua mente, estar num processo desassociativo, estar mais racional e muito menos emotivo, né? Porque quando eu estou emotivo, eu trago essas experiências associadas a experiências que são incongruentes para o meu modelo de estado presente que eu me encontro nesse momento, né? Então, isso aqui é muito importante, né? Não sei se ficou claro aqui, se dá para ver, ó. Tá? Então, isso aqui é uma estrutura principal, ok? Então, o que nós vamos dizer agora? Nós temos duas tríades, né? Nós temos tríades também que a gente pode identificar da nossa estrutura de estados de recursos mentais, né? Então, vou fazer um desenho aqui, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, tá? Então, nós temos aqui um triângulo, ok? É uma tríade. Então, aqui a gente vai colocar embaixo estado. A gente vai colocar aqui história. E aqui no outro lado do triângulo, eu vou escrever estratégia. Minha letra é horrível, não sei se não vai dar para ver, mas eu espero que vocês entendam. Então vamos lá. Ó. Então aqui embaixo a gente tem estado, aqui a gente tem história e aqui a gente tem a estratégia. Então o que significa isso daqui? Estado se refere ao nosso estado fisiológico, né? Qual que é o estado fisiológico que eu me encontro? Batimento de coração acelerado, ou talvez um estado físico mais relaxado, né? Ativação do sistema nervoso central, talvez o sistema nervoso simpático, que comanda o mecanismo de luta e fuga e congelamento. Esse é o nosso estado fisiológico de sobrevivência, né? Então, é o estado de medo que nos trouxe até aqui dentro do processo evolutivo. Então, a ansiedade, que é o nome que dão, que eu não gosto de rotular, de dar nomes, ela é um estado de angústia, né? Que é algo que o medo ele é benéfico para que a gente saia da nossa zona de conforto e possa melhorar como ser humano, né? Enfim. Então, qual é o grande problema da ansiedade? É quando ela passa a ser disfuncional. O que é isso? É uma linha muito tênue, porque ela vai até um ponto onde eu possa me melhorar, eu possa sair do meu estado de conforto, eu posso me tornar um ser humano melhor. Então tudo isso contribui de uma certa forma para que eu me desenvolva dentro desse processo e cadeia evolutiva. O grande problema é quando essa ansiedade, como eu falei, ela passa a ser disfuncional.
Então ela acaba me trazendo prejuízo, eu fico num comportamento evitativo, eu procrastino, eu deixo de querer me desenvolver, eu deixo de querer me relacionar com as pessoas, eu tenho comportamentos disfuncionais que são compensatórios através de uma bebida, através de um vício ruim, né? Porque essa é a grande diferença. A diferença de um hábito e um vício é que um hábito passa a ser algo que me traz um ganho, né? E o vício é um hábito exacerbado que me traz um prejuízo comportamental, né? Então, esse estado se refere a isso, que é a base, né? Então, quando uma pessoa estiver passando mal no estado de ansiedade, não adianta você querer vir reforçar esses estados mentais através de, muda os seus pensamentos, você tem que mudar, você tem que, para de pensar nisso. Não adianta, gente, não funciona. Por quê? Porque o estado de ansiedade, ela está sentindo no físico. Ela está com falta de ar, ela tá com taquicardia, tá com sudorese, ela não está conseguindo respirar, tá com a glote fechada, ou ela quer correr dali e sair dessa condição, ou ela vai enfrentar e, se precisar, ela vai matar quem estiver na frente. Como os animais, nós somos mamíferos, né? Então, nós reagimos a essa condição dessa forma. E aqui, o que eu quero dizer? Aqui conta nossa memória, qual a história com o nosso inconsciente que ficou lá armazenado, que no decorrer dos anos ele traz pra gente, como uma forma de a gente não cometer o mesmo erro no modo presente. E aqui entra as questões de padrões repetidos, né? Porque aquela história da avó, da bisavó, da avó, que era cortador de cana, e a filha viveu nesse ambiente também, nesse contexto, e que ela acha que essa história precisa ser continuada, e ela repete o mesmo padrão de vida da pessoa, porque ela não sabe que existem outras formas de ela fazer a sua história de vida diferente. Então ela repete esses padrões. E muitas vezes esses padrões são repetidos de forma inconsciente. Por quê? Porque são as memórias nossas que são armazenadas e que vêm contando essa historinha no decorrer da nossa vida. Então, se não tiver uma pessoa que olhe para essa história e escreva uma história diferente, tome consciência no momento presente de que ela possa fazer uma história diferente, ela repete esse mesmo padrão, né? E aqui, do outro lado, a gente tem a questão da estratégia. O que quer dizer estratégia? Qual é a estratégia de mudança comportamental que eu vou ter, tomada essa consciência de que o meu estado influencia o meu estado fisiológico, que essa história pode ser mudada para uma história que seja mais assertiva e mais funcional na minha vida, eu vou traçar estratégias de mudança onde o meu comportamento vai muitas vezes arrastar essa mudança cognitiva no meu estado físico e meu estado cognitivo. Então, muitas vezes a mudança não acontece na parte cognitiva, mas a mudança de comportamento vai trazer essa mudança, de uma certa forma, do meu comportamento desadaptativo e disfuncional. Entende? Então, tudo isso daqui, ele é uma tríade, né? E que o conjunto disso vai trazer a minha mudança dos meus estados de recurso e minha mudança de autorregulação comportamental. A gente pode chamar de ARC, né? Então, dei essa sigla aqui, ok? Até aqui tudo bem, gente? Legal, bacana. Agora vamos para uma outra tríade. Então, novamente, triângulo, né? Eu poderia ter feito tudo junto aqui no mesmo triângulo, mas eu acho que é legal a gente separar isso, né? Separar o que está misturado para que tenha uma compreensão melhor de como funciona. Então, novamente, base do triângulo. Nós vamos falar de fisiologia. Minha letra é feia, mas eu vou procurar melhorar, tá bom? Aqui do lado, a gente fala em foco e crença. Crenças, né? São várias. E aqui na outra parte do triângulo a gente fala em significado. Eu vou explicar para vocês o que significa isso, ok? Deu para ler? Tá dando para ler aqui? Então vamos lá. Ó, fica aí, hein? Vem comigo, não tá
Segue o raciocínio aqui, pra gente não perde o foco não, junto comigo. Então, o que a gente tem aqui, ó, na base dessa nova tríade? A fisiologia. Estou tentando deixar aqui para vocês verem. A fisiologia. Então, novamente aqui na base do triângulo a importância que é o nosso estado fisiológico, nosso estado físico, como que eu estou, estado relaxado ou não, como eu me sinto, quais são as minhas percepções a respeito do meu corpo como um todo, ok? Aqui, o que nós temos? Foco e crenças. Crenças, o que é? Nós temos, isso pode ser dividido em crenças intermediárias e crenças centrais e nucleares. Qual a diferença, Laerte, dessas crenças? Crenças intermediárias são as crenças que eu tenho a respeito daquilo que eu vejo no meu dia a dia. E as crenças centrais ou nucleares são aquelas crenças que eu fui adquirindo através das experiências no decorrer da minha vida. Né? Aqui a gente pode colocar todo o lixo mental também que entra, que vão colocando na nossa cabeça, de que você não é capaz, que você não pode fazer, que aqui eu não posso ser rico, não posso ter dinheiro, crenças relacionadas a dinheiro, a ser bem-sucedido, crenças de que o amor não é suficiente, crenças de todo tipo aqui. A gente tem várias, a gente pode colocar várias, né? Então, por que eu coloco que aqui a gente tem o foco, né? Porque o foco é aquilo que eu dou foco, né? Tudo aquilo que eu dou foco expande, né? E o corpo sente através do físico isso de forma, né? O nosso processo cognitivo sente através desse foco. E de uma certa forma ele vai expandir. Se eu começo através de uma lente suja que eu tenho, a maneira que eu enxergo as coisas, eu foco como Larry, ó dia, ó céus, ó azar, eu começo a enxergar todas as coisas com um olhar de ó dia, ó céus, ó azar, de uma forma negativa, que tudo é ruim, que nada funciona, que eu não sou capaz, que não presta, que eu não presto, que eu não sou merecedor de ter uma companheira que esteja à minha altura. Então, todas as questões de comportamento financeiro, profissional, ela vai ser reforçada por um viés negativo, de como eu vou enxergar isso aqui. Entende? Então, por isso que é importante que a gente sempre tenha a percepção de que essa lente, a gente precisa sempre estar limpando ela. E se está consciente sempre de estar no momento presente. E quando eu começo a dar foco a esses pensamentos intrusivos, esse ruído mental que a mente traz, e ela vai trazer mais num estado negativo, ela vai fazer com que eu só consiga enxergar o lado negativo das coisas. E a nossa natureza humana, ela foi configurada para essa condição. Porque desde lá de trás, nos tempos da caverna, essa condição fazia com que eu pudesse sobreviver. É uma questão de estado de sobrevivência. Entende? Então, ela também é parte importante dessa tríade. Aqui, no lado dessa tríade, nós temos a questão do significado. O que é isso? O significado tem a ver com a maneira que eu interpreto, através dos meus sentidos, a maneira que eu vou enxergar e vou armazenar essas experiências no meu inconsciente ou nas minhas memórias de curta, média e longa duração, através do meu neocórtex. Certo? Então, aqui eu tenho significado. Isso é muito importante. É a maneira que eu enxergo o mundo, as relações e toda a experiência e tudo que está ao meu redor. Então, se eu não tiver uma forma mais produtiva, uma forma funcional de dar significado às coisas, eu posso enxergar o meu mundo interno de uma maneira negativa ou positiva, e se for negativa, o que eu vou projetar nesse meu mundo externo vai ser um mundo ruim, um mundo que não vale a pena, ou uma vida que não vale a pena ser vivida. Entende? Então, essa tríade também, ela vai ser muito importante para que a gente possa enxergar a vida de uma maneira mais funcional, adaptativa, em belos estados de recurso. Ok? Então, essas duas formas são as formas da gente poder dar significado às coisas, ok?
importante, beber água, bebam água sempre. Então carrego minha garrafa todo dia, isso é importante. Interfere nos meus estados fisiológicos de recursos também, né? Então, importante. Tudo bem até aqui, gente? Tá beleza? Tá legal? Tô indo muito rápido ou não? Tudo isso, gente, eu tô de uma certa forma compilando e fazendo bem enxuto para que, né, não tome tanto tempo de vocês, mas são conteúdos que se a gente for desmembrar, a gente pode ficar horas falando, são muitas informações, então é muito conteúdo para que a gente, né, eu estou sendo bem sucinto naquilo que eu estou tentando falar e mais objetivo para que a gente possa ganhar tempo com isso, não tomar o tempo de vocês. Né? A gente sabe que as pessoas chegam em casa, estão cansadas e têm afazeres né, tem um filho lá, sei lá, tem as suas questões pessoais que precisa resolver, ok? E aí, voltando no caso da fagofobia, então, é uma questão, não somente, isso é a parte cognitiva, né? E aí, na questão da fagofobia, às vezes tem pessoas que sofrem uma questão que chama disfagia cetogênica, que é disfagia psicogênica, perdão. Que é uma questão de a pessoa desaprender, ela literalmente desaprende a mastigar os alimentos. Né? Então existe tem que fazer exercícios para poder voltar a saber como, né, comer, porque a pessoa de uma certa forma ela volta a ser uma criança ao comer esses alimentos. Então tem uma psicoeducação com relação a isso também. Existe uma questão de reintrodução desses alimentos de forma gradativa, né? Por quê? Porque a pessoa ela começa, ela vai lá, ela meio vai fazendo de forma intuitiva, né? Então ela vai colocando lá os alimentos, deu certo aqui, né? Vai tentando, vai se expondo, esquiva. Só que esse tentar, como ela não sabe como que fazer o manejo da reintrodução desses alimentos, ela vai fazendo, vai colocando aos poucos, aí chega um ponto que ela coloca um alimento lá que é mais difícil, ela volta, né? Então desencadeia novamente. Então ela fica nesse looping, nesse círculo vicioso, se esquivando. E eu tenho pacientes que ficam meses, anos, 5, 6, 10 anos nesse estado de sofrimento. Até em estados mais graves de pessoas que infelizmente precisam ser internadas, utilizar uma sonda nasogástrica para voltar a se alimentar em casos mais extremos, entende? E como eu falei, ele começa muito sutil, né? De repente a pessoa começa assim, falando, nossa, eu não gosto daquele alimento, sem perceber. Ela tenta comer e fala assim, deu aquela travadinha, né, no alimento e não come, aí o negócio... Porque quanto mais a pessoa esquiva e não olha para essa condição, mais a mente, como eu disse, como na questão de sobrevivência, ela começa a reforçar essa circuitaria, esse círculo vicioso de mais disparos, mais sensível, mais amígdala cerebral ela dilata, mais neurotransmissores, mais mecanismos de luta e fuga. Então ela vai ficando mais difícil. Aí a pessoa evita, medo de julgamento, se sente culpada, não sai de casa, fica embaixo da cama, vira uma fobia social, vira uma agorafobia, vira uma síndrome do pânico, em casos mais extremos pode ser conduzido para um estado de depressão. Que tem como resolver? Tem, mas fica muito mais difícil do que pegar logo no comecinho. Entende? Então, a questão é assim, sozinho, algumas pessoas conseguem fazer, né? Bacana, legal. Só que fazendo com uma psicoterapia, a gente consegue fazer com que esses processos sejam... A gente curta esse espaço de tempo. Porque a gente não erra. Não vai errar no que sentido? Porque a gente vai ser mais assertivo. Então, é uma troca, né? É um processo colaborativo, né? Porque ninguém conhece você mais do que você mesmo. Então, o psicoterapeuta, ele vai ser apenas ele não é um médico para trazer uma cura. Ele vai ser um agente facilitador que ele vai trazer, ele já passou por isso, então ele vai conduzir esse processo junto com a pessoa, dando feedbacks, faça isso, aqui melhora, e talvez se você fizer isso, não funcionou, então vamos fazer tal coisa. Então é muito colaborativo, é muito mão na massa. Diferente de pessoas que possam procurar uma outra forma de fazer isso, através de uma terapia
que era justamente antigamente como se fazia, que levava muito tempo, era muito só na conversa, né? Hoje, ela é muito mais funcional, ela é muito mais, ela é breve e assertiva, porque a gente vai direto no ponto que é para resolver o problema. Não é ficar em rodeios, ficar na conversa. Não, é muito prático, é muito mão na massa, um exercício tem que fazer. Então, se a pessoa ela tem essa ideia de que ela vai resolver isso com uma fórmula mágica, vai tomar um comprimido, vai resolver tudo isso, ledo engano. Não tem. Não tem atalhos. Não tem fórmula mágica, gente. Se alguém estiver prometendo isso, questione, duvide. Porque de todas as pessoas que eu já atendi até hoje, em casos extremos, já atendi pessoas que não estavam tomando nem mais água. Pessoas que tiveram que se alimentar através de uma sonda nasogástrica. Quem já passou por isso sabe o quanto ruim é isso. Porque essa pessoa ela não se alimentar através dessa condição, ela pode ter problemas de vida ou morte. E é muito sério isso, gente. Então, não estou aqui para botar medo em ninguém. Estou aqui para trazer uma luz no final do túnel. Tem como resolver? Tem. Mas procure pessoas sérias que tratam disso. Né? Porque no meu caso, quando eu tratei a primeira pessoa com essa patologia, essa pessoa ela fez esse mesmo caminho que todas as pessoas fazem até chegar a mim. E eu fui buscar me aperfeiçoar, estudar, entender e ajudei essa pessoa e resolvi o problema dela, mas eu estive com essa pessoa muito próxima a mim quando ela foi no médico. E quando ela chegou no médico e perguntou, o médico não sabia o que era isso. E eu venho percebendo que vários outros médicos também não sabem o que é isso. Eles vão, claro, acolher, vão verificar, vão pedir todos os exames, a bateria de exames, para ver se não é um quadro clínico e que é o correto. Né? A gente tem que descartar todas essas possibilidades que podem acontecer. Né? Se tem um problema no trato digestório, né? Na garganta, no estômago, enfim, no intestino. Então tem que ser descartada essa possibilidade. Mas até a pessoa chegar até um especialista nessa fobia alimentar ou fagofobia, ela vai levar um tempo, ela vai dar uma volta, ela vai ficar, né, procurar alguém, vai gastar dinheiro, né, vai perder tempo, dinheiro com remédio, com terapias que não são direcionadas para isso. E de uma certa forma poderia ser um investimento que ela poderia fazer de uma certa forma com alguém que realmente possa trazer essa solução para esse problema, né? Então, por isso que eu falo da importância, porque muitas pessoas não conhecem esse transtorno, né? Há um tempo atrás existiam poucas pessoas que estavam passando por isso, né? Ou talvez não soubessem, não sabiam, mas depois da pandemia reforçou muito e aumentou muito o número de pessoas que estão passando por essa condição. Né? Então, é muita gente, é muita gente. Então, só para assim, para você entender que é algo que começa muito sutil, né? Bem desapercebido. Você, né? E se você pegar no começo, a resolução desse problema ele é muito rápido. Né? Existe um processo de dessensibilização que precisa ser feito. Existe um processo de exposição de forma gradativa a esses alimentos. Existem ferramentas que otimizam esse processo para que a pessoa volte a comer de uma certa forma mais rápida para isso. Então existe um processo terapêutico, mas uma condução de forma que a pessoa ela possa fazer isso da maneira mais tranquila possível. Né? Alert, eu posso fazer sozinho? Pode. Você pode fazer de forma intuitiva, mas vai demorar muito mais tempo, porque você não sabe quais são os alimentos. Existem um manejo, tanto social como um manejo comportamental que precisa ser feito. Precisa ser feita a reintrodução desses alimentos. Precisa ver as questões de rotina, como está teu sono. Né? Você faz uma boa higiene do sono, que muitas vezes vem pessoas que vêm atrás de mim e você vê que a rotina da pessoa está toda desajustada, ela não está dormindo bem. Né? Só de a gente ajustar o sono da pessoa e fazer uma higiene do sono, ela consegue melhorar assim, já 50% do problema. Né? A pessoa não se alimenta direito, em virtude da fagofobia, mas também não pratica exercícios, não tem uma rotina de exercícios.
E por isso que eu falo que é uma questão multifatorial, né? Se você fosse resolver isso, você teria que, passar por um médico, contratar talvez um educador físico, que é um personal trainer para ajustar isso para você, um psicoterapeuta, um psicólogo ou um psiquiatra para ver isso. Algumas situações há necessidade de tomar, em casos extremos, remédio. O que eu acho que hoje é comprovado que a psicoterapia ela tem o mesmo efeito do remédio. Em casos extremos, há de se fazer o uso de medicamentos junto com a terapia, mas assim, a maioria dos casos que eu já atendi, que eu atendo, as pessoas, a maior parte delas vem com uma recomendação de remédio e a gente faz a terapia e a pessoa não usa o remédio e ela consegue ter uma remissão dos sintomas, sem precisar usar o remédio. Porque a gente sabe que o remédio ele vai remediar, ele vai aliviar a questão dos sintomas, né? Mas o problema vai continuar ali, porque é algo mais profundo, né? A gente precisa verificar o que está por detrás dessa questão da ansiedade, do medo, né? O que está, porque a fagofobia, de uma certa forma, ela está ativando ali só como um pano de fundo. Ela não é a questão central. A questão central é o que está por trás desse pano de fundo que gera os sintomas, que é o medo de ter medo, medo da culpa, medo do julgamento, né? Então a gente tem que olhar para isso com uma forma de ressignificar isso, com uma forma de atribuir novos valores, com uma forma de dar um sentido que seja mais funcional para a minha mudança de comportamento, entende? Né? Então, são várias questões que precisam ser vistas, né? Onde a ansiedade, através da fagofobia, ela tá atuando só como um pano de fundo, né? Uma, uma, uma cortina de fumaça, onde eu não consigo enxergar a saída, onde eu me sinto desesperado, onde eu deixo de me relacionar com as pessoas que eu amo, onde eu deixo de estar com as pessoas que eu amo, onde eu deixo de ir a lugares e fazer as coisas que eu preciso, entende? Então é muito triste isso, né? Então a gente tem relato aí de pessoas que passam por essa condição, por exemplo, no Natal, né, que é uma época, o Dia das Mães, Dia dos Pais, que as pessoas têm que se reunir para em volta da mesa novamente, em volta de uma mesa farta de alimentos. Quando essa pessoa chega na mesa e ela precisa comer, só os olhares das pessoas julgando, mas por que essa pessoa não come? Ou talvez, por que você tem que comer e sair da mesa se a gente está reunido em volta dos alimentos, entende? Para confraternizar. Por que você come rápido? Isso é muito difícil, gente, para quem passa por isso. Porque a pessoa, por não saber ajudar, talvez ela pudesse chegar nessa pessoa, chamar ela de canto e falar assim: olha, fulano, por exemplo, o que eu posso fazer para que eu possa te ajudar? Tem algum alimento que você coma mais fácil? Né? Passar desapercebido, porque quanto menos pessoas, de uma certa forma, questionarem ou julgarem, é melhor para quem está passando por isso, gente. Mas isso é uma coisa que ninguém sabe. Então precisa ser vista também, né? Que a gente chama de rede de apoio, né? Que está ali por detrás da pessoa, que é a família, que vai encorajar a pessoa, que vai dar suporte para ela, que vai motivar essa pessoa para que ela busque essa saída, né? Que ela sabe que ela vai, num primeiro momento, aceitar essa condição, né? Mas com uma forma de não te punir, né? Porque no primeiro momento a pessoa vai ter esse pensamento, né? Mas por que aconteceu comigo? Né? Eu sou uma pessoa tão boa, eu trato todas as pessoas bem, eu sempre fui bem com meus filhos, com a minha família, e por que foi acontecer junto comigo? Então ela começa a colocar culpa para essa condição que não tem nada a ver com isso. Ela vem numa condição, né, talvez para mostrar algo que lá na frente possa te prejudicar, né? Porque talvez eu tenha hábitos de comer muito rápido a comida, de, né, não fazer exercício, estou com meu colesterol alto, não estou dormindo direito. A vida, de uma certa forma, ela vai tentar te parar. Né? Pode ser com qualquer coisa, podia ser com qualquer uma tontura, só ansiedade, ou fazer você desmaiar. Ela colocou o alimento como uma forma, né, como ele tem essa identificação emocional, como uma forma de te fazer parar. Então,
não é algo que veio para te punir, mas algo que veio para te ensinar a se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa que vai sair desse processo com várias questões suas internas ressignificadas. Eu vou me tornar um ser humano melhor. Só que a mente, ela não sabe, né? Ela vai dando sinais, vai te mostrando aos poucos. Mas como a gente está no piloto automático, a gente vai só sendo reativo às situações e nos identificando as coisas. E a gente vai ficando cada vez menos consciente e agindo somente de forma automatizada pelo inconsciente. E a gente passa a não perceber mais. Isso para tudo na vida é assim, né? E aqui isso apenas foi canalizado por uma questão de transtorno alimentar, que é a fagofobia. Né? Mas para todas as condições é a mesma coisa, a mesma estrutura, é o mesmo processo. Então eu vou passar a novamente comer esses alimentos da forma correta, mastigando lentamente esses alimentos, sentindo o cheiro, olhando, vendo a textura, sentindo o gosto desse alimento que eu não sentia mais. E esse alimento, dentro do processo de digestão, vão ter as salivas através das papilas gustativas e vão pré-digerir esse alimento, onde lentamente ele vai me descer pelo esôfago, pelo trato digestório, já vai ir para o meu estômago pré-digerido, onde uma digestão eficiente vai fazer com que o meu intestino funcione melhor. Você entende? Quando eu chego nesse ponto, é como se a minha alma lá atrás já tivesse em sofrimento. Porque o corpo já está dando sinais de sofrimento há muito tempo. Então, quando chega nesse ponto, é onde eu começo a somatizar esses estados de sofrimentos no meu físico. Então, a cabeça, a mente, a alma já está em sofrimento há muito tempo. E aí ele começa já a dar sinais no físico, né? Pode ser acarretar uma doença, pode ser, né, qualquer coisa, através de um olhar para as minhas questões internas, as minhas sombras, os meus estados mentais, os meus estados emocionais, para algo que eu preciso olhar. E algo que veio para me transformar, para que eu seja melhor. Entende a importância? Então eu saí de tudo que está lá na ponta do meu estado físico, que é só a ponta do iceberg, e eu começo a me voltar para dentro, para buscar respostas para as minhas questões internas. Olha como é bonito isso. Então eu começo a ver que esse processo, ele, como numa lagarta, ele vai fazer eu sair desse casulo e me tornar uma linda borboleta, numa analogia. Eu vou me tornar um ser humano melhor. Eu vou passar a comer melhor. Eu vou passar a estar presente nos meus momentos familiares, nessas refeições. Vou passar a valorizar esses momentos de uma mesa posta, de um preparo para se alimentar com a sua família, com seu filho, com sua esposa, com sua mãe, com seu pai, não importa. Isso passa a ter um olhar com uma importância muito diferente, que era algo que foi perdida lá atrás, eu não enxergava mais. Entende? E aqui, gente, tá legal? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, por isso que é muito importante a gente olhar para isso. Porque as mudanças, os desdobramentos que vão vir, não vão só a melhora, que é muito importante, eu quero voltar a comer, eu quero sentar na mesa com as pessoas que são importantes para mim, eu quero no final do ano comer com essas pessoas, né? Porque é assim que nós melhoramos, é através das nossas relações com o alimento e com as pessoas que estão junto, né? É a forma que eu vou dar sentido e significado para essas experiências de estar com essas pessoas, que é o que realmente importa, que é o momento presente, que é só esse momento que existe, cada momento. Entende? Bacana. Até aqui quem está continuando aqui, eu agradeço, quem tiver. Eu não consigo ver quem
quem está aqui comigo, mas eu acho que depois quem puder ver, vai ser importante, né, repassar todos esses pontos que são cruciais aí para quem está passando por esse tipo de problema. E novamente, a gente tem como resolver. Tem como resolver. Se alguém falar que não, é mentira. Tem como resolver, gente. Mas não é da noite pro dia, é breve, é rápido, mas existe um processo que precisa ser experienciado, que precisa ser feito através de uma pessoa séria, que conduza e que tenha uma expertise para que possa te ajudar juntos nesse processo colaborativo, que as duas, um vai dando a mão pro outro, vamos fazer isso juntos, não deu certo, vamos fazer, vamos ajustando, é isso, dessensibilizar, expor de forma gradativa. Então, tudo isso no final vai trazer o resultado. Mas garanto para você, esse resultado é muito maior do que só da questão do transtorno alimentar, da fobia alimentar ou a fagofobia. Esse processo vai trazer uma mudança de vida geral, como um todo, né? Tanto na sua vida pessoal, nos teus relacionamentos, nas suas relações de trabalho, no teu trabalho, na tua vida, com as suas relações, com você mesmo, que é o mais importante, porque você passa a se autoconhecer melhor. Você passa a gerenciar melhor os seus estados de recursos, os seus estados emocionais. Você passa a ser uma pessoa muito menos reativa, reagindo a tudo, e passa a ser uma pessoa mais estoica, mais presente, mais resolutiva, mais consciente do teu papel, do teu propósito e daquilo que você tem e do que você veio fazer aqui no mundo e para servir no mundo. Então, a mudança ela é transformadora. É isso que eu estou querendo dizer. Não é só a fobia. Ela vai mudar no geral e você como um todo para muito melhor. Então, dentro do sistema familiar, alguém vai ter que olhar para isso. E aqui a gente não coloca culpados. A gente aqui coloca pessoas que foram abençoadas, escolhidas, para que possam olhar para isso e deixar com que, dentro do sistema familiar, o teu filho não passe por isso, o teu neto não passe por isso, as próximas gerações não passem por isso. Você entende como é grandioso? Então, várias pessoas vão ser beneficiadas, as suas próximas gerações, porque não passam por esse mesmo tipo de problema. Isso não acontece para você. Ele acontece por você. Você é um canal condutor dessa condição, onde você vai se melhorar. Onde você vai olhar isso de uma maneira diferente. Uma maneira mais bonita, mais transformadora. E você pode fazer tudo isso com duas opções. Ou você faz isso sozinho, ou você faz isso com alguém que vai te dar ali um ambiente seguro, acolhedor, um ambiente seguro, que te dê condições para que você se sinta encorajado a passar por esse processo de uma maneira mais fácil, mais leve. Entende? Isso não precisa ser vivido sozinho. Né? Nós somos seres sociais. Nós dependemos das relações. Para vir um mundo, dependemos de alguém. Quando você nasce, um médico tem que fazer lá a cirurgia da sua mãe para que você possa vir ao mundo. E para ir embora, você também precisa de alguém, porque alguém vai ter que pegar na tua alça do caixão e vai precisar cavar a tua cova para você ir embora. Então, uns dependem dos outros. Todos nós dependemos. Então não tem essa de, eu vou fazer isso sozinho, eu sou machão, eu resolvo tudo. Quando o calo aperta, irmão, não adianta. Você vai gritar para alguém e vai pedir desesperadamente para alguém te ajudar. Que é uma situação desesperadora. É bem difícil. Então que você possa contar com uma rede de apoio, que você possa contar com uma pessoa especialista nisso, que possa te dar as mãos e te conduzir nesse processo, que seja um facilitador desse processo. Para que você possa sair dele com a garantia que você vai voltar a comer, da garantia que você vai poder sentar com as pessoas que você ama, da garantia que você vai poder ir nos lugares, da garantia que você vai poder voltar a ter sua rotina e sua vida de volta nas tuas mãos. Porque quando alguém passa por isso, é isso que ela sente. Que ela não tem mais o controle sobre sua própria vida. Que ela não consegue mais fazer as coisas que ela fazia sozinha. E é muito frustrante para alguém passar por isso. É triste. Você tem que se privar de um monte de coisa que você já fazia há muito tempo. Mas uma coisa boa
é que eu digo que após passar por esse processo, você vai começar a enxergar isso com outros olhos. Você vai começar a se ver a vida diferente, você vai começar a se enxergar diferente, porque essa é uma jornada de autoconhecimento. Você vai conseguir ser mais compassivo com as pessoas, com você mesmo, não se cobrando tanto, não se julgando tanto. E se tornando o que é principal, um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor, um funcionário melhor, um empreendedor melhor. Né? Como eu disse, uma analogia é como se tivesse uma larva saindo de um casulo e vai virar uma borboleta. Ok? Legal. Gente, eu vou dizer aqui que eu tenho muita coisa postada nos meus canais, tá? Eu tenho alguns vídeos que eu já postei lá sobre fagofobia, sobre organização mental, no meu canal do YouTube, que se chama Canal Além da Mente. Tá um material lá que você pode consumir, tem muita informação bacana lá que pode te ajudar. Eu tenho o Instagram também, o Instagram tem várias informações, vários vídeos, vários trechos reflexivos, né? Existe uma condução também na questão espiritual, né? Nós somos seres espirituais. Então, a partir do momento que a gente tem essa percepção de quem nós somos, tanto da parte cognitiva, como essa máquina funciona, o cérebro, como lidar com tudo isso, né? Que como aqui esse corpo é como se fosse um veículo, né? Nós somos seres energéticos, né? Então, nós estamos aqui de passagem, né? Isso independente de religião, não estou falando aqui de religião. Você pode ter a religião que você tiver, estou falando de algo espiritual, que transcende, né? A religião a gente fala do copo, mas a parte espiritual, a espiritualidade, a gente fala que é o que está dentro do copo, que é o que transborda, o que transcende a religião, os dogmas, que é algo que foge da nossa compreensão, mas é o que nos mantém aqui nesse corpo e que nos leva para algo além dessa vida física, além dessa vida material. Né? Então, nós podemos dizer que nós somos seres biopsicossociais. O que é isso? Nós somos seres... Isso até a medicina, a ciência já explica. Nós somos seres biológicos, psico de mente, né? A parte cognitiva, e sociais, que seria a parte comportamental, das relações, das interações com o meio ambiente. Então, a gente fala que corpo, mente e espírito, numa visão holística, uma visão integrativa, nós somos seres integrais. Isso a medicina também já está mudando para esse olhar. Né? Não adianta só tratar a pessoa na questão física, né? Mas como que está o lado cognitivo dessa pessoa? Como está o lado mental? Como está o lado fisiológico? Como que está... Então isso tudo precisa ser visto num contexto geral. Né? Como está o lado da fé, como está o lado espiritual, como que ela se alimenta, porque isso se sustenta. Né? É uma pessoa que ela tem orações, ela tem uma intenção, algo que está além da compreensão dela, que está além dela, desse plano físico, né? E isso tem muito a ver com a fé, naquilo que nós acreditamos. E a fé pessoal, o divino pessoal de cada um, não importa, você pode chamar o nome que você quiser. Deus está em todos os lugares, né? Deus é um só, dentro da sua própria crença pessoal, não importa. E é essa visão que eu tenho que trazer para vocês, ok? Tenho no LinkedIn também, lá eu tenho uma newsletter semanalmente, toda quarta-feira eu posto textos também, que são importantes, né, para trazer esse lado da reflexão, de quando a gente entende como o corpo e a mente funcionam, a gente, de uma certa forma, vai para um caminho onde eu me desconstruo desse mecanismo corpo e mente. E aí, para transcender e passar por um processo de despertar e um processo de iluminação, eu me desapego de tudo isso daqui. Mas para que eu possa ir para esse caminho, eu preciso entender, nesse plano, no momento presente, como que esse corpo funciona. Quais são as suas relações, quais são as emoções, como o físico se comporta, quais são as emoções, como a mente funciona, fisiologicamente, como são o mecanismo de liberação, sistema nervoso central, como a neurociência explica. Então, tudo isso absorvido e assimilado e tendo algo que é uma forma de regulação emocional, em saber como que eu
consigo gerenciar tudo isso através do físico, aí sim eu vou partir para um outro caminho, né? Sei lá, como eu sou, no meu caso, um buscador espiritual, onde eu busco respostas, né? Para aquilo que transcende a mente e o corpo. Mas é uma outra conversa, para um outro momento que a gente pode falar sobre isso. Tá bom? Eu gostaria de fazer com vocês um exercício agora. Vamos para o exercício? Um exercício de mental, né? Num processo de cognição. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar minha tela. Ok? Quem tiver aí. Vamos estar aqui. Deixa eu achar aqui, gente, que eu nunca tinha feito por aqui, tá? Então eu estou aprendendo também. Só um minutinho. Só um momento. Tô tentando achar aqui, não estou conseguindo achar. Tem uma parte aqui que tem o compartilhamento de tela. Tava aqui e não tá mais. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. Bom, vamos lá. Eu não estou conseguindo achar aqui. Eu vou soltar aqui o som. Eu vou pedir para que vocês, ainda de olhos abertos, vocês vão inspirar o ar lentamente. Inspira pelo nariz, colocando uma mão direita no peito, a mão direita no peito e a mão esquerda no abdômen. Inspira o ar pelo nariz, sente o abdômen dilatar, expirando esse ar, prende o ar e solta mais lentamente. Isso. Pede para fazer isso mais uma vez, ainda de olhos abertos. Inspira o ar, prende o ar, solta, vá se conectando aí, se conectando com os batimentos do seu coração, vá percebendo como que funciona essa respiração, talvez um pouco mais rápida, um pouco mais lenta. E na terceira vez eu vou pedir para que você inspire o ar e feche os olhos. Isso, feche os olhos. E vá sentindo como que o seu corpo reage a esses estímulos, está se percebendo, talvez agora num estado mais relaxado, num estado mais tranquilo. Pedir para você contrair aí tuas pernas, contrai, 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 solta. E vá percebendo qual é a diferença desses estados, de um estado de um músculo mais contraído, um corpo mais enrijecido e logo após mais relaxado. Vou pedir para você contrair os braços, o peito, o pescoço, contrai, 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 vamos lá, tem força aí, contrai, contrai, contrai e solta. Agora pode continuar respirando normalmente. Contrai aí os músculos do pescoço, trapézio, contrai, contrai, os músculos da face, vamos lá, contrai, contrai e solta. E conforme eu vou pedindo para você contrair, você vai sentindo que o seu corpo vai ficando muito mais relaxado. É como se existisse uma linha de energia agora na sua cabeça, essa linha fosse descendo, talvez uma luz dourada, e fosse descendo do fio do cabelo, pelo meio do corpo, em todas as partes do corpo. Conforme ela for descendo, o seu corpo vai se sentindo muito mais relaxado.
E esse estado de relaxamento ela vai sendo conduzido por todas as partes do seu corpo. E agora, quando eu contar até 3, você vai sentir seu corpo muito mais relaxado, 20 vezes mais relaxado. 1, 2, 3. Ok. Isso. Fique um pouco aí, percebendo quais são as sensações de ter um corpo relaxado, um corpo tranquilo, com a mão direita no peito ainda, se conectando aos batimentos desse coração, esse coração que te mantém vivo, que nos mantém vivo. Isso. Fica um pouco aí, percebendo esses estados diferentes físicos e fisiológicos. Perceba se tem alguma emoção vindo relacionada a esse estado, talvez uma emoção, um sentimento. Vá se percebendo como que você se comporta. Isso, muito bem. Vou pedir agora para que você, de uma certa forma, eu vou contar até 5, e no 5 vou pedir para que você imagine que existe uma porta do seu lado direito. 1, 2, 3, 4, 5. Imagine que você pudesse abrir essa porta agora, e é uma porta de segurança, onde ficam todos os seus estados de recurso. Pode ser estar com pessoas que você ama, uma pessoa que seja importante para você, pode ser um objeto, pode ser algo, um acontecimento na tua vida, porque se permite experienciar essas sensações de amor, de acolhimento, de gratidão, de ser capaz, de estar feliz, sem julgamentos. Isso. Sabendo que esses estados de recursos se encontram dentro de você e podem ser acessados a partir do momento que você simplesmente colocar a tua mão direita no peito. De uma certa forma, o inconsciente vai trazer as memórias desses estados de recursos. Eles sempre estiveram dentro de você. Talvez nesse momento, ou há algum tempo já, eu não tenha mais percebido como é se sentir bem, feliz, acolhido, se sentir amado. Isso. Fique um pouco aí. Permita que essas sensações de amor, de acolhimento, de felicidade, elas possam invadir cada célula do seu corpo. Isso. Muito bom. Eu vou contar até 3. E no 3 eu vou pedir para que você, como uma espécie de tela de cinema, você se visse sentado na plateia e pudesse ver você mesmo projetado numa tela de cinema. 1, 2, 3. Muito bom. Talvez essa tela de cinema você se veja preta e branca, tenha movimento ou não. Se concentre em talvez imaginar que você pudesse dar cor para essa imagem de você se vendo projetado como uma pessoa nesse filme. Onde nesse filme você possa estar sentado numa mesa com as pessoas que você ama, que sejam importantes para você, pode ser tua mãe, teu pai, teu avô, tua avó, seu marido. E imagine agora aquele teu prato de comida preferido, talvez o melhor prato que você já comeu na tua vida. Permita ver, ouvir e sentir que cheiro que vem desse alimento, qual a textura desse alimento, qual o sabor que eu tenho quando eu der uma garfada nessa comida, trazer o alimento até a minha boca. Como é bom trazer essas sensações novamente. Como é bom experienciar novamente comer esse meu melhor prato da minha vida. Esse alimento, quais são as cores, vendo, ouvindo e sentindo no momento presente, como se estivesse agora. Isso. Permita-se sentir novamente, passar por essa experiência, se entregue a ela. Eu vou contar até 3. 1,
2, 3, e nós vamos levar essa condição para talvez 5 anos para frente. Como seria estar novamente comendo o meu melhor alimento lá na frente? 1, 2, 3. Traga a memória no momento, 5 anos para frente, como é que eu me vejo estando comendo todos os alimentos que eu gosto. Talvez aquele alimento que eu não goste mais, eu estou me vendo comendo esse alimento. E ao me ver, eu agradeço por ter a oportunidade de comer, de ter me transformado numa pessoa melhor, de poder estar com as pessoas que eu amo, que são importantes para mim, estando melhor profissionalmente, com uma vida melhor, com uma rotina, com uma saúde melhor, porque eu tenho a consciência agora, 5 anos para frente, de que eu me tornei uma pessoa melhor, que eu passei a ter hábitos melhores, de vida saudáveis, me alimentando melhor, vivendo melhor, com uma rotina ajustada, e com a questão da fobia alimentar, que era só o começo, e que trouxe toda essa melhora para me tornar um ser humano melhor. Isso. Sinta essa sensação. Deixa que ela invada cada parte do seu corpo. Sinta essa sensação novamente de poder fazer aquilo que você mais gosta. Muito bom. Eu vou contar até 10. E no 10 eu vou pedir para que você volte uma porta de luz, lentamente. 1, 2, trazendo todas as sensações de amor, de felicidade, de gratidão, de ser capaz, de ser feliz, de ter uma vida melhor. 3, trazendo equilíbrio do sistema físico, mental, emocional, espiritual. 4, trazendo essas sensações de ter conseguido, de ser capaz de comer esse alimento. 6, 7. E vem caminhando para essa porta. 8, trazendo equilíbrio físico, mental, emocional, sistema fisiológico, límbico, emocional. 9, 10. Lentamente vai abrindo os olhos. Puxa o ar, estica os braços. Vai soltando o ar. E aí, como foi? Como você se sente? Qual foi a sensação de poder experienciar novamente comer aquele alimento que é o seu alimento preferido? Muito bom, não é? Isso. E a gente já está chegando próximo do final, né? Eu espero que vocês possam, né, quem participou ao vivo possa aí se beneficiar dessa live que vai ficar gravada, como eu disse, né? E no final, como eu havia prometido, né, a gente passou por essa experiência, eu vou fazer um convite aí para um bate-papo comigo, inicial, para que a gente possa ver aquilo que a gente possa ajudar com relação à fobia alimentar e à fagofobia. E essa condição de bate-papo inicial sem nenhum custo, né, nenhum valor para ser desembolsado, ela vai ser para as 3 primeiras pessoas que me chamarem, né, nos meus canais aí. Pode ser no Facebook, Instagram, Direct, WhatsApp, não importa. Então as 3 pessoas que eu vou deixar aberta essa condição que me chamarem para esse bate-papo inicial, eu vou estender esse benefício para que a pessoa possa ter esse primeiro contato com esse processo terapêutico que a gente chama de psicoterapia sistêmica breve funcional. Tá bom? Gente, eu gostaria de agradecer a todos que, de uma certa forma, participaram aí no ao vivo, né? Me colocar à disposição, né? Quem tiver alguma dúvida com relação ao processo, quem me chamar nessa condição diferenciada de bate-papo inicial, a gente vai sentar juntos, vamos olhar para essa sua condição em específico, né? Um papo direto comigo para que a gente possa olhar para isso e te ajudar, né? A passar por essa situação.
E deixo aberto todos os meus canais, o YouTube, canal Além da Mente, Facebook, Além da Mente também, Instagram, TikTok. Então, todos esses canais vocês vão conseguir falar comigo, tá bom? Gente, agradeço por esse tempo com vocês, que foi, acredito, muito produtivo. A gente pôde falar de várias coisas, né? Como o tempo olha, até estendi um pouco, ficou 1h13, porque daria para falar sobre horas sobre isso, mas eu tentei ser o mais breve possível para que não tome o tempo de vocês e a gente pudesse ser mais objetivo para clarear as ideias de que realmente sim a gente tem como trazer uma solução para esse problema, tá bom? Tem como resolver, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado para todos que estiveram aqui, agradeço imensamente, fiquem com Deus, gratidão, namastê. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.